Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians está no mercado, deixa o like aqui, tá? O Corinthians está no mercado em busca de um zagueiro de renome, um zagueiro de um zagueiro experiente, um zagueiro que venha e chegue para ser titular no Corinthians, tá? Então o Corinthians volta ao mercado, intensifica, acelera a busca por um zagueiro no mercado da bola, tá? Samir, tem a ver com o Kaká? Não, não tem nada a ver com o Kaká. Kaká é um zagueiro, né, do Atlético Paranaense, que na verdade pertence a um clube japonês, e agora o Corinthians negocia com ele, mas também está em busca de um outro zagueiro, tá? No mercado da bola e vai tentar aí a contratação, tá? Desse zagueiro mais experiente. O Corinthians já tem entrado em contato com empresários, o Corinthians tem entrado em contato com clubes, o Corinthians tem monitorado o mercado, o Corinthians quer trazer um zagueiro. Acho que até poderia até caber uma enquete, né? O Corinthians precisa realmente de um zagueiro além do Kaká, um zagueiro experiente. Aliás, essa deve ser a pergunta, né? Você acha, você como, né, como corintiano, você acha que o Corinthians realmente precisa, né, de um zagueiro experiente agora? Esclarecendo para vocês, porque o Café do Setorista sempre teve essa prestação de serviço, que eu acho bem legal do canal. Além da gente trazer as informações exclusivas nossa, a gente acaba ajudando vocês também naquilo que vocês têm dúvida, tá? Pode perguntar todos os reforços aí, todos os nomes especulados, que eu vou trazendo a temperatura certa para vocês, a situação de cada um, tá? O Carlos de Pena, não existe nada, nenhuma negociação dele com o Corinthians, né? Do Corinthians com o Inter, enfim, não é um jogador que, pelo jeito, tá? Interessa, tá? Interessa ao Corinthians. Então, não existe nada em relação a isso, tá? Sabe, seria um bom reforço? Cara, é um jogador já chegou nos 30, né? Se eu não me engano, o Depena, Carlos Depena já tem mais de 30, né? Deixa eu ver aqui. O jogador do Inter, né? Se eu não me engano, tem mais de 30 anos já, pelo que eu me recordo. 31 anos, isso, tá? Depena tem 31 anos, né? Volante do Internacional. Cara, os jogos que ele fez com o Corinthians eu gostei muito, né? Eu gostei muito, tá? Mas, pelo jeito, não há um interesse do Corinthians no jogador, tá? 31 anos para 32, tá certo? Então não há nenhum interesse. Então vamos lá. Vamos de pente fino. Vamos começar por Carlos de Pena. Carlos de Pena, jogador de 31 anos, volante que pertence ao Internacional de Porto Alegre, jogador que é uruguaio, tá? Que eu acho bom jogador, acho que poderia, né, até acrescentar, mas seria mais um jogador de 30 anos também, enfim. Não existe nenhuma negociação dele com o Corinthians, tá? Então não existe nada do Carlos de Pena no Corinthians, tá bom? É um jogador que não tem
negociação. Agora, Denilson, Corinthians também alega que não há nenhuma proposta pelo volante do Cuiabá, exatamente o que ele diz no áudio, né? Que os empresários dele falam que não tinham proposta, mas ele falou que tinha, que priorizou o Corinthians, mas os empresários, pelo jeito, tinham razão, porque não há nenhuma, tá? Não há nenhuma negociação, não há nenhuma proposta do Corinthians para o Denilson, tá? Do Cuiabá. Ainda, né, no nosso pente fino de mercado da bola, o lateral esquerdo Riquelme, 20 anos, seleção brasileira de base, titular do Cuiabá. Esse há algo. O que que há? Ele está no radar do Corinthians. O Antônio Oliveira pediu, é um jogador de 1,84 m, ele quer aumentar a estatura da defesa, conhece o jogador, trabalhou com o jogador no Cuiabá, é um jogador que interessa muito ao Corinthians, tá? Mas não há nenhuma negociação aberta, por enquanto, é um monitoramento que o Corinthians está fazendo em relação ao lateral esquerdo, Riquelme, que é muito bom jogador. Lembrando que é um atleta que por menos de 4 milhões de euros você não tira ele do Cuiabá, tá? Você não tira do Cuiabá. É um atleta que não é barato, tá certo? Em relação a Lianco, não existe também nenhuma negociação do Corinthians com o zagueiro Lianco, tá bom? O Corinthians mira um zagueiro mais experiente que o Lianco. O Corinthians quer um zagueiro experiente, tá? Esse zagueiro, enfim, deve chegar aí para a sequência da temporada. Pelo menos o Corinthians está no mercado da bola, tentando garimpar algum zagueiro aí, enfim, que seja experiente, que tenha condição de vestir a camisa do clube e chegar já para ser titular ao lado do Félix ou do Gustavo Henrique. Então o Corinthians quer mais um zagueiro, além inclusive do Kaká. Se o Kaká chegar do Atlético Paranaense, o Corinthians vai continuar querendo um zagueiro no mercado da bola. O jogador Lamela, enfim, existe apenas um monitoramento do Corinthians, não existe nenhuma negociação aberta com o argentino de 31 anos. O Corinthians primeiro quer entender, né, os planos do jogador, o Corinthians quer entender também questão salarial, tudo que envolve aí o Lamela, tá certo? É um jogador que foi revelado no River Plate, vendido para a Roma da Itália, um jogador que passou aí né, por vários clubes da Europa, o Tottenham, onde ele teve mais partidas, né, acho que mais de 240 partidas com a camisa do Tottenham. Depois da Roma, ele é vendido por 30 milhões de euros para o Tottenham, depois vai para o Sevilla. Enfim, é um jogador que tem contrato com o Sevilla até o meio do ano. O Sevilla não quer renovar com ele, porque ele sofreu muitas lesões na temporada passada. Esse atleta interessa ao Corinthians, já foi aprovado pelo Cifute, já foi aprovado pela diretoria. Basta o Corinthians agora entender valores e se vale a pena investir nele ou não. Oscar Romero esfriou. O Corinthians manifestou interesse, pediu o telefone para o Henry Romero, que é o irmão dele, para falar com ele. Só que o Corinthians está com medo da dupla Romeros, né, estragarem o ambiente do time por conta de tudo que aconteceu, as acusações que os Romeros sofreram lá no São Lourenço, tá? Que eles racharam o vestiário, que eles derrubaram 3 treinadores, enfim, que eles acabaram com o clube. Tem acusação de ex-jogador, né, do São Lourenço falando isso. E o Corinthians, inclusive, conversou com o Romero, tá? E o Romero alega que foi ciúmes dos argentinos, que não tem nada. O que me falaram de novo nessa questão do Romero, me falaram que os números dos irmãos Romero no São Lourenço parece que são números muito bons. Eu não falei com o Klaus, não, Data Klaus, que sempre busca uns números para a gente aqui no canal. Não sei se vocês já viram, mas me falaram que pesa a favor da dupla é que no São Lourenço parece que eles têm números bons na passagem deles lá. Mas teve esse problema de relacionamento, o treinador quis tirar o Oscar Romero no intervalo, o Enio Romero não gostou, o treinador foi brabo, cara, sangue nos olhos, falou, tu não gostou? Então vai sair os dois. E acabou tirando, né, os 2 jogadores, tá bom? Então é exatamente isso. Deixa eu falar agora
sobre o Breno Bidon, né, que renovou o contrato com o Corinthians. A renovação dele, né, com o Coringão está mais do que encaminhada. Uma coisa me preocupa nessa renovação, tá? Vou até fazer a conta aqui para vocês. Ele que foi o destaque da Copinha, né? Tá renovando o vínculo até o fim de 2028. Espero que seja por isso que ele não estava sendo utilizado, né? Quem sabe pode aparecer agora aí como novidade nos jogos, porque ele é muito bom jogador. Questão do Breno Bidon, né? A renovação está encaminhada, tá? Até o fim de 2028. O Corinthians fica com 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon. Os outros 10 vão ficar com o jogador e o seu staff. A multa rescisória, né, foi atualizada para 50 milhões de euros, 267 milhões na cotação de hoje. E para o mercado interno, 80 milhões. Então, para a Europa, 50 milhões de euros, 267 milhões de reais. E para o mercado interno, 80 milhões de reais. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? É que é difícil o jogador dar uma dessa, né? Mas 80 milhões de reais em euros, né? Vamos ver quanto que vai dar isso. 14 milhões de euros. Entendeu? Então, assim, se um clube se um clube do Brasil quiser contratar o Breno Bidon, ele for um craque, é 14 milhões de euros. Eu acho que o Corinthians hoje tem que ficar mais atento com isso, tá? Não estou falando que a renovação foi ruim para o Corinthians, não seria louco de dizer isso. Mas eu acho que a gente está muito acostumado com a multa nacional baixa e a multa internacional alta. E nem vende, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, nunca vende pela multa, né? Internacional, porque a multa é muito alta. Agora, a multa nacional tem que tomar cuidado, porque as coisas mudaram. Quando você colocava a multa nacional baixa, era para um outro período do futebol, era uma outra fase. Hoje, 14 milhões de euros é a multa nacional. O Flamengo paga. O Palmeiras paga. Se der a doida no Atlético Mineiro, paga. Entendeu? Quem mais pode pagar? Não sei, Internacional de Porto Alegre, não sei, acho difícil. Mas o Flamengo paga. E tem outra coisa, hein? Tem muito clube no Brasil que está com SAF. Então, por exemplo, vamos supor que o Manchester City queira o Breno Bidon. O Guardiola fique apaixonado pelo Bidon, né? O Bidu ele não quer, mas o Bidon ele pode querer. E queira levar o Bidon. Já imaginou se o City faz um esquema, contrata ele para o Bahia, ele fica 6 meses no Bahia, em vez do Corinthians vender por 50 milhões de euros para o City, perde o jogador por 14 de euros para o Bahia. E o Bahia depois manda ele para o City. Estou exagerando ou não? Se eu estiver exagerando, vocês podem dar opinião, não tem problema. Eu não ligo se alguém chegar e falar, não, Samir, tu está viajando aí, não tem problema, com respeito. Mas assim, é só uma dica, né, que eu estou dando. Eu acho que essa questão da multa nacional, porque isso já aconteceu com outros jogadores do Corinthians que estão renovando o contrato agora, a gente tem que tomar cuidado, né? O pessoal fala, o Bahia paga, né? O Rafael falou, não, faz muito sentido, né? Tem Bragantino também, enfim, o Fábio Pérez, verdade, Samirzão. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu achei bem baixa essa multa, tá? Essa multa nacional, que já havia acontecido isso com outro jogador, eu vou tentar lembrar qual. Mas 80 milhões de reais é pouco hoje para alguns clubes do futebol brasileiro. É pagável, tá? É pagável e a gente pode perder um jogador importante, porque esse moleque pode brilhar. Ele é muito bom jogador, muito inteligente. Ele lembra muito o Everton Ribeiro, sabe? É um jogador que me lembra muito o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que já fez golaços de chapéu, acertando de primeira. É muito bom jogador, tá? Se você falar assim para mim hoje, Claudinho e Breno Bidon, eu sou mais apostar no Breno Bidon, sabe? Eu tenho um medo do Claudinho, igual o Rafael tá perguntando aí. Claudinho não. Claudinho é um jogador perigoso de você contratar.
Você vai ter que dar um mundo para contratá-lo. O Yuri Alberto era um jogador perigoso contratar. Olha o que deu. A gente vive hoje com o Yuri Alberto amor e ódio, entendeu? É um jogador perigoso. Eu acho que o Claudinho, mesmo nível quando o assunto é risco, eu acho o mesmo nível. Você contrata o Claudinho, né? Contrata o Claudinho. E se esse cara não dá certo aqui, imagine pagar 25 milhões de euros num moleque desse. É difícil.